E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de literatura. Na última aula a gente falou de pré-modernismo, então agora nós vamos nos preparar para falar do modernismo. Então, o modernismo, quando veio, ele foi anunciado duas vezes. O primeiro anúncio do modernismo foi com o pré-modernismo que a gente viu aqui no Brasil. Os escritores começaram a se mobilizar e a gente viu na aula passada que a linguagem começa a sofrer alterações e a estética da literatura também muda. E agora é o segundo aviso, o segundo anúncio. As vanguardas artísticas da Europa, que surgem na Europa, claro, elas nascem e inspiram também o nascimento do modernismo aqui no Brasil, especificamente com uma estética própria brasileira. As vanguardas europeias, elas preveem o início do modernismo no mundo inteiro na arte. E aqui no Brasil não foi diferente. Elas vêm influenciar também a movimentação dos artistas, escritores, pintores, músicos e demais artistas envolvidos para uma arte diferente, uma arte que a gente vai começar a chamar agora de arte moderna. Então, as vanguardas são movimentos artísticos europeus que influenciaram e resultaram no modernismo, na arte moderna. Ou, em outras palavras, a gente pode dizer que juntando todas as vanguardas, pegando todas as vanguardas, que são basicamente 5, são as principais que nós vamos ver aqui hoje, são 5. Existiram outras, mais isoladas, mas as maiores e mais famosas são 5 vanguardas artísticas europeias. Se a gente pegar essas 5 e juntar num caldeirão, juntar tudo e mexer, surge o modernismo. Tudo bem? Então vamos lá, sem perder tempo. Nós temos então o conceito de vanguarda. Vanguarda são as tendências, né? Vocês podem fazer suas anotações aí, é importante que vocês anotem, tá? E mandem as dúvidas sempre que elas existirem. Olha só, vanguardas são tendências. Tendências artísticas, nesse caso, vanguardas artísticas, são tendências artísticas que floresceram no continente europeu no início do século XX. Juntamente, aqui no Brasil estava acontecendo o pré-modernismo, lá na Europa as vanguardas já estavam a todo vapor, de certa forma nascendo para depois se juntar e virar o modernismo. E elas acabaram influenciando todo o mundo ocidental, nesse caso, todo o Ocidente e resultando no modernismo, em busca de uma ressignificação do que era considerado arte. Os artistas das vanguardas romperam com todas as tradições anteriores, fazendo diversas experimentações com materiais e técnicas diversas, consolidando o caminho para um surgimento do que nós chamamos de arte moderna. Então foi o que eu falei, basicamente, está aí a definição. Vamos seguir em frente. E aí o termo vanguarda. O que é vanguarda? É uma palavra de origem francesa que significa ir adiante, avançar. Olha aí. Avant-garde, que é o termo em francês que resultou na palavra vanguarda. Normalmente era usado pelos soldados, né, para indicar um ataque, né? Avançar, ir adiante. E nesse caso também a palavra metaforicamente significa, de certa forma, avançar na arte. É um pioneirismo na arte. Quando eu falo vanguardas artísticas, é um avanço na arte. A arte agora precisa evoluir. Então, eu posso dizer que vanguardas artísticas, ou as vanguardas europeias, são uma evolução da arte que existia no mundo até então. Seguindo em frente, nós conhecemos então aqui quais são essas 5 vanguardas mais famosas que influenciaram na arte moderna. A arte moderna só existe, pessoal, porque essas 5 vanguardas aí que vieram da Europa nasceram. Se não fossem essas vanguardas, nós não tínhamos aí a arte moderna. Talvez existisse um outro tipo de arte, existisse a arte moderna diferente do que ela é hoje, mas as vanguardas foram os principais ingredientes que se juntaram para formar a arte moderna. E eu já anuncio para vocês que vanguardas artísticas europeias é um tema que cai muito no Enem. Então, prestem bem atenção, nós vamos falar das 5 aqui, isso vai cair no Enem,
é quase certeza. Cubismo nasceu em 1907, futurismo em 1909, expressionismo em 1910, dadaísmo em 1916 e o surrealismo em 1924, ok? Todas essas aí são fragmentos da arte moderna, antes de ela ser a arte moderna, ok, gente? Vamos conhecer o primeiro deles, o cubismo. Todas essas vanguardas artísticas, pessoal, elas, em primeiro lugar, elas se manifestam na pintura, mas a gente sabe que um quadro, uma pintura, também é um texto. É um texto que deve e merece ser lido. É um pedaço, um objeto que transmite uma mensagem. É uma expressão. Toda pintura é uma expressão. Então, a gente vai ver aqui, basicamente, muitas pinturas, muitos quadros. Isso, de certa forma, está ligado à literatura, tá bom? E no Enem é muito comum cair questão dessa forma. O texto é um quadro, depois vem um texto 2, com um texto verbal mesmo, linguagem verbal, e você vai ser convidado a comparar o quadro com o texto. E aí vem a questão para você no Enem. É muito comum isso acontecer no Enem, quadro e texto serem comparados. Nós vamos comparar muitas pinturas aqui e tentar extrair delas mensagens, né? Texto, comunicação, expressão. E aqui, o primeiro deles é o cubismo. A primeira vanguarda é o cubismo, que nasceu em 1907. Quem iniciou esse movimento foi o famosíssimo Pablo Picasso. Vocês já devem ter ouvido falar no Pablo Picasso, pintor espanhol, que foi o pioneiro aí do cubismo. O cubismo é um movimento artístico pautado na geometrização das formas. Então ele é muito mais visível na pintura, tá? A pintura é a principal forma de expressão cubista. Mas também existe o cubismo na literatura. E também no abstracionismo. Você pode fazer as anotações aí, pessoal. O slide vai ficar disponível, mas vocês também devem fazer anotações de uma maneira em que vocês achem melhor para assimilar. E a tela que deu início a esse movimento, essa vanguarda, foi essa tela aqui, ó, As Damas d'Avignon, de 1907. Foi essa tela que iniciou. Essa tela usa uma técnica que ninguém tinha usado ainda. Ninguém tinha visto uma pintura com esses traços ainda no mundo. Pablo Picasso fez esse quadro e ele deu início a um movimento diferente na arte. E mais tarde ela recebe o nome de cubismo. Por que tem esse nome? Olha só. Nós temos outros nomes aí representantes do cubismo, vocês podem anotar, mas essa corrente artística teve como inspiração o trabalho do artista Cézanne e ramificou-se em duas vertentes, o cubismo analítico, atenção, cubismo analítico e o cubismo sintético. Vamos ver a diferença entre esses dois. No cubismo analítico, a primeira versão, as formas e figuras foram tão desconstruídas e fragmentadas que se tornaram irreconhecíveis. Então nós estamos começando a entender o que é esse cubismo. É uma forma de fragmentar o meu objeto de expressão. No caso da pintura, eu pego o meu objeto que eu estou pintando e fragmento em várias camadas, em várias partes. Esse é o cubismo analítico. E no cubismo sintético, os artistas voltaram à representação figurativa, mas não a uma abordagem realista dos temas. Até então, as pinturas eram muito realistas, mostravam, quando era para pintar pessoas, eram pintadas o mais próximo da realidade possível. E aí, a partir desse momento, a arte agora, por que as pessoas têm que ser pintadas na forma mais realista? E se eu quiser brincar um pouco com as formas, colocar desproporções no corpo, fazer um braço mais grosso, um braço mais fino, brincar com essa forma, né? Não precisa ser um corpo proporcional. Eu posso fazer isso, a pintura me permite fazer isso. Eu não preciso fazer um quadro, usar pessoas e desenhar de forma realista, proporcional, para que eu veja que parece uma pessoa mesmo, de verdade. Não, o cubismo foge isso. O cubismo, ele tenta geometrizar as formas. Está aqui lá em cima, ó. Como a gente viu, o cubismo pega a realidade e geometriza essa realidade. Divide em camadas essa realidade. E dessa forma,
faz com que a gente tenha várias perspectivas de analisar esse objeto. Por isso que tem o nome de cubismo. O que é o cubo? O cubo não tem várias faces para você analisar? Tem 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só, o cubo é um objeto em que eu posso analisá-lo por várias perspectivas diferentes. Então, eu posso fazer isso também com a minha arte. O cubo recebe esse nome porque ele tem 6 faces. Ele pode ser analisado de 6 perspectivas diferentes, ou até mais. E a pintura também, ela tem esse mesmo conceito. Vamos fragmentar o meu objeto de estudo para que eu possa analisá-lo de várias perspectivas. Por isso é cubismo. E aí temos aí um pouco da tela, vocês podem pausar e analisar a tela do Picasso. É uma técnica cubista analítica, né, em que nós temos vários fragmentos. Os rostos aí não são fiéis à realidade, então são perspectivas diferentes de se olhar um objeto, no caso aí o corpo feminino. Tem mais uma tela famosa dele aqui, que é uma tela tão abstrata, um cubismo tão analítico, que a gente não consegue identificar esse homem com a guitarra. O nome do quadro é Homem com Guitarra, do Picasso. Nós não conseguimos visualizar. Por quê? Ele imagina um objeto, fragmenta em várias camadas, em várias perspectivas diferentes, e coloca isso aí como se estivesse montando. Só que ele faz isso com a pintura. Basicamente é isso a técnica cubista. Mais uma tela aí do Pablo Picasso. Aqui já é uma evolução do cubismo. Não é uma evolução, é uma outra forma de cubismo. O cubismo sintético, que a gente agora começa a se aproximar de um padrão que se aproxima da realidade, do que é o rosto de verdade. Mesmo assim, dá para ver que não é um rosto de verdade. Ele não respeita as proporções de uma pessoa real. Isso é o cubismo na arte, na pintura. E temos uma outra tela famosa também do Pablo Picasso, a Guernica, um quadro bem grande do Pablo Picasso, que é um dos melhores exemplos do cubismo na pintura. Porque nesse quadro a gente consegue separar as camadas. Quer dizer, você precisa de um tempo. Você vai ter que parar e olhar esse quadro por um bom tempo até conseguir separar as camadas, as perspectivas de análise desse quadro. Por isso, ele é um quadro cubista, ok? E na literatura, houve cubismo? Sim. Como que é o cubismo na literatura? É o fato de você conseguir fragmentar o seu texto, né? Fazer com que esse texto tenha várias perspectivas, quebrar as estruturas desse texto. Então, olha só, na literatura, normalmente, era um texto ilógico, um pouco lógico, né? Com uma linguagem um pouco caótica, com pouca organização, né? Não tão organizada. O tempo, normalmente se usava o presente, né? Os verbos no tempo presente dos verbos, e com bom humor. Eram características básicas de textos cubistas. Temos aqui um poema francês de Apollinaire, em que ele quebra a estrutura padrão do poema. Ele faz em forma de linhas caindo, né, na vertical. E o nome do poema é Il pleut, ou seja, chove, em relação com os pingos da chuva. Então é basicamente um poema cubista. No Brasil, nós temos um representante que mais tarde tentou fazer e conseguiu fazer poemas com uma estética cubista, que é o Oswald de Andrade, que ele vai ser um dos protagonistas do modernismo, que a gente vai falar depois. A próxima aula vai ser do modernismo. E ele usa a técnica cubista na literatura porque era uma vanguarda, era uma coisa nova, era uma novidade. Por isso que a arte é moderna, e ele é um dos pioneiros nesse caso, de fazer arte diferente. Esse poema do Oswald de Andrade, ele tem uma característica cubista porque ele fragmenta o objeto de estudo. Ele pega uma realidade, fragmenta em várias camadas e constrói a sua arte, a sua obra. Como que é isso, esse negócio de camadas e fragmentos? Vejam só, Saltus Records, Cavalos da Penha. O primeiro verso não tem conexão cronológica e de sentido necessário com o segundo. Então você vê Saltus Records, você vê alguma coisa saltando.
No próximo verso tem um corte, vai para outra cena, é como se essa cena mudasse, Cavalos da Penha. Para você conectar o segundo verso com o primeiro, você tem que imaginar aqui, ó. Será que são os cavalos saltando? Para o terceiro verso, essa imagem se fragmenta de novo. Correm jockeys de Higienópolis. Então pensa assim, Saltos Records. Eu estou imaginando um cavalo saltando, um close bem fechado neles. É uma linguagem cinematográfica nesse poema, como se fosse uma tela de cinema, uma câmera. Saltos Records, filma o salto. Aí ela abre um pouco, Cavalos da Penha. Depois abre mais um pouco, correm jockeys de Higienópolis. Eu já vejo a arena, né? Já vejo a corrida dos jockeys, dos cavalos. E aí vem o próximo verso que corta tudo, vai para uma outra cena. Vejam os fragmentos, vejam as camadas sendo fragmentadas aqui. Os magnatas, a câmera de repente vai para os magnatas. Depois o próximo verso, as meninas, já é uma nova perspectiva. Por isso que é cubista, ele me dá várias perspectivas de análise. Depois a orquestra toca, mais um take, mais uma cena. A câmera vai para outro lugar, é um outro corte. Chá, olha esse verso, chá, simplesmente chá. Agora a câmera volta a filmar um chazinho. E aí o último verso, na sala de coquetéis. Vejam só como é fragmentado, como é feito de várias camadas, vários flashes. É uma linguagem cinematográfica, assim, ó, dando vários flashes. Isso é uma característica cubista, tá? Pensa assim, ó. Tô aqui numa imagem, aí de repente mudo, de repente mudo, entendeu? Por isso, talvez a melhor referência que eu tenha dado é o cubo. Por isso que esse poema é considerado um poema cubista. E na pintura a gente tem a famosa Tarsila do Amaral. Esse quadro dela não chega a ser totalmente cubista, mas ele também quebra a estrutura do objeto que ela escolhe para pintar. Então, de certa forma, os quadros da Tarsila são as obras brasileiras que mais se aproximam da pintura cubista europeia. Tudo bem, gente? Esse é o cubismo no Brasil e também no mundo. Espero que você tenha entendido. Vamos agora para a próxima vanguarda, que ficou também famosa, que é o futurismo. Mais uma vanguarda, mais um movimento que nasceu na Europa e com novidades, tendências, com vontade de mudar a arte. O futurismo foi um movimento, esse sim, foi mais literário do que de pintura, tá, gente? Olha só, foi um movimento basicamente literário e também, quando falo literário artístico, significa que ele teve envolvimento em várias expressões, tanto na literatura quanto na pintura e na arte visual em geral. Ele foi criado exatamente no dia 20 de fevereiro de 1909. Como que isso aconteceu? Foi com a publicação do Manifesto Futurista pelo italiano Filippo Marinetti. Ele resolve, então, criar um movimento novo na arte, criar uma nova estética artística. E ele escreve um manifesto, né, como se fosse ordens, como um padrão a ser seguido pela nova tendência artística, publica isso no jornal. E esse manifesto renuncia o moralismo e também renuncia o passado. Deixa o passado para trás. Vamos agora em direção ao futuro. O futurista, ele olha só para frente. Ele quer se mexer, ele quer ir para frente. O futurista não quer olhar para trás. O futurista não quer voltar para o passado. E também o futurista não quer ficar parado. Ele quer olhar para frente e quer se mexer. Ele quer ir em diante. Pensa assim no futurista. Tem esse nome futurismo, que é um pouco uma ideia de evolução, de tecnologia, mas não. Né? É basicamente olhar para frente. Olhar para o futuro e se mexer em direção ao futuro. Correr para o futuro, ir para frente. Pensa no futurismo dessa forma. E dessa maneira ele ganhou aí então influência na pintura e na literatura. E aí tem um trecho do manifesto também, vocês podem ler aí, ó. Ele defende aí a agressividade na arte. O futurismo defende uma arte agressiva, que se mexe, uma arte que vai para frente, uma arte poderosa, uma arte que tem poder, uma arte que tem movimento.
Esse é o futurismo. Ok, gente? Então, olha só. Vamos lá seguir em frente aqui. As características do futurismo na pintura, basicamente, são a desvalorização da tradição e do moralismo, como eu já falei. Ele valoriza o desenvolvimento industrial e também valoriza a tecnologia. Olha que maravilha, ele também valoriza a tecnologia. Propaganda como principal forma de comunicação, a propaganda que chama a atenção das pessoas, por isso que a propaganda é o melhor gênero escolhido para o futurismo. O uso de onomatopeias, quando é na literatura, eu uso onomatopeias, palavras com sonoridade que imitam ruídos, vozes, barulhos, etc. Poesias com uso de frases fragmentadas. E na pintura, eu uso cores vivas e altos contrastes, sobreposição de imagens, traços e pequenas deformações para passar a ideia. Anotem isso aqui, ó, como eu falei para vocês. Ó. O futurismo preza pelo movimento e pelo dinamismo. Então a estética futurista, ela quer saber de movimento, de força, de olhar para frente, de dinamismo. Então, quando vocês percebem alguma coisa que tem isso, estou falando de estética na arte futurista, estética futurista na arte, ou seja, a arte moderna, tá bom, gente? Olha esse quadro do Luigi Russolo, não sei se a pronúncia é essa, mas olha só, o nome do quadro é O Dinamismo de um Automóvel, de 1912. Nós temos aí várias camadas, né, como se ele estivesse se movimentando, como se tivesse uma luz vermelha forte piscando aí, e a gente consegue ver aos poucos ali um esboço da roda do carro. Então é como se a pintura flagrasse um momento de um carro em movimento, e congelasse essa imagem, só que o carro ficou todo borrado. É um quadro futurista. Então olha só, mais uma tela aqui, ó, do Giacomo Balla. O nome do quadro é Um Cão na Coleira. Percebam aqui, gente, que o cão está caminhando de maneira acelerada. Olha a patinha dele toda borrada. É como se a pintura flagrasse o momento em que esse cão está caminhando, correndo acelerado. O rabinho dele também, ó, tá todo borradinho aqui, como se estivesse balançando muito rápido o rabo dele. E também a corrente, a coleira que ele tá amarrado, tá toda borrada, como se estivesse balançando mesmo. Ó. Quando eu faço isso, borra minha mão, tá vendo? É um quadro do futurista Giacomo Balla. E outro quadro dele também, do Giacomo, é um quadro chamado Velocidade do Automóvel. Olha só, é uma pintura abstrata que lembra um momento em que eu flagro vários faróis de carro que estão correndo em alta velocidade. Não parece uma confusão de luzes e de movimento? Então essa é uma característica básica do futurismo. Movimento, ação, emoção, olhar para frente, correr, dinamismo. Tudo bem, gente? E na literatura, como a gente falou, na literatura eles também querem essa agressividade, esse movimento brusco na literatura. E por isso eles usam letras grandes, letras caindo, letras se mexendo, borrão de letra, né? Formando algumas coisas. Isso é basicamente a arte futurista na literatura. Então essa é a capa do livro do Marinetti, que escreveu o Manifesto Futurista lá na Itália. Ele fez um livro de poesia futurista. E essa capa aqui, ó, da esquerda, é a capa do livro, e a da direita é uma poesia futurista. Ó. Essa maior aqui é a capa do livro, tem onomatopeias, parecem barulhos, né, acontecendo aqui alguma coisa. E aqui é uma poesia futurista. Isso tudo influenciou, gente, a propaganda. Hoje a gente percebe vários cartazes que usam técnicas que se inspiram no futurismo. Tudo bem? E no Brasil, o que nós temos de próximo ao futurismo? Bom, a Anita Malfatti também fez algumas coisas que lembram o futurismo, né? Essa pintura, ela lembra muito, por quê? Porque parece que ela está em movimento. As nuvens estão com o seu movimento ali bem definido e parece que a vegetação também está se mexendo. Eu sei que precisa de forçar um pouco a barra para ver isso, mas dá essa sensação se você ficar olhando bastante tempo. Então é o que a gente tem de mais próximo aqui de futurismo. Mas vejam, isso aqui não é futurismo em si. Isso aqui já é um quadro, uma pintura moderna, tá bom? Que a Anita aprendeu a fazer na Europa.
não é mais uma pintura clássica. E o Oswald de Andrade também tem alguns versos futuristas. Leiam aí à vontade, vamos conhecer mais uma vanguarda europeia, que é o expressionismo. Gente, o expressionismo também nasceu na Europa, especificamente na Alemanha, em 1905, início do século XX. E ele influenciou as artes visuais no geral, o cinema, teatro, literatura, música, dança e também na arquitetura e na fotografia. Nós temos expressionismo, essa técnica expressionista nós temos em todas essas artes aí. A arte expressionista precisava também contemplar a violência humana desses novos tempos. Então o mundo estava ficando muito violento e precisava de um movimento artístico para falar dessa violência do mundo, e também o mundo estava ficando cheio de sentimentos novos, né? Medo, angústia, depressão, ansiedade, horror, essas coisas a arte precisava retratar também. E o expressionismo surge porque a missão dele é exatamente essa: expressar, pegar esses sentimentos novos do mundo e expressá-los na arte. Por isso tem esse nome. E aí, de modo geral, os expressionistas tentaram captar o drama dos homens, captar o drama da existência humana, e também do fato de do homem ser dominado pela própria realidade, né? O homem é um ser que não domina a realidade, ele é dominado pela realidade. E o expressionismo mostra isso, né? A gente pensa que domina a realidade ao nosso redor, mas não, é o contrário, é a realidade que nos domina. E o expressionismo mostra exatamente isso. Ele expressa, como se você fosse pintar alguma coisa na arte ou escrever alguma coisa na literatura, e esse seu personagem, ele expressa o que ele está sentindo por gestos, por expressões faciais, por maneiras de se comunicar, entre outras coisas. É o expressionismo. E ele foi um movimento muito diversificado. Então vocês podem ver aí, nós temos aqui algumas características do expressionismo. As principais são essas aqui, O expressionismo entende que a experiência da realidade é subjetiva, ou seja, você, enquanto vive a realidade, você não tem total noção dessa realidade. Depende muito de você. A realidade é diferente para cada uma das pessoas que a vive. Eu posso viver numa mesma realidade que uma outra pessoa, mas cada um de nós vai sentir essa realidade de maneira diferente. Então, eu vou criar personagens que mostram a realidade de acordo com o que eles sentem. Esse personagem sente. O expressionismo não representa a realidade exatamente como ela é. O expressionismo não representa a realidade como a gente vê essa realidade. O expressionismo valoriza a gravura e também ele volta à arte primitiva. Ou seja, a arte já provou que a gente consegue desenhar, pintar e escrever coisas lógicas e racionais e realistas. Agora a gente tem que brincar um pouco, né? Fazer coisas subjetivas, coisas distorcidas e tudo mais. E os principais ingredientes para uma arte expressionista são o sentimento e aquilo que passa no interior de cada um de nós. Então, juntar essas duas coisas e fazer um quadro, fazer um poema, fazer uma música, pronto, você está fazendo basicamente uma arte expressionista, que expressa. Na poesia, a poética do feio explora a feiura também. Por que a arte tem que explorar só o que é belo? A arte tem que explorar o que é feio também. E aí a gente entra no conceito de o que é bonito e o que é feio, que são coisas que variam dependendo de cada um. Ou seja, depende do que cada um sente e depende do que cada um tem dentro de si. Então a arte pode expressar os conceitos diferentes. Então, o que é bonito para você e o que é feio para você? Vamos provocar isso. Então vamos fazer provocações. Vou desenhar um negócio feio para ver se você realmente acha feio. Se você não acha feio, eu provei que o que é feio para você não é feio para os outros. Então, são conceitos aí relativos de estética.
E a preferência por temas sombrios e mórbidos, ou seja, uma coisa mais densa, mais obscura, uma coisa sombria, uma coisa mais, quando eu falo mórbido, uma coisa mais pesada, triste, né? Melancólica, mórbida. E o famoso quadro O Grito, esse primeiro quadro aqui você com certeza conhece, é o símbolo desse movimento expressionista. Olha só como que é. O principal motivo do quadro aqui é o sentimento dessa pessoa, é o desespero dela. O que esse grito representa? O que essa pessoa está sentindo? O que tem dentro dela que a fez ficar com essa expressão de medo? Por isso que é expressionismo. Temos aqui também, olha só, eu vou brincar com as formas. Eu não estou tratando a realidade exatamente como ela é. Eu posso pintar uma pessoa de verde, se eu quiser, e também eu posso ficar horas e horas pensando o que essa personagem desse quadro aqui está sentindo. E tem uma outra pintura famosa também, que é A Noite Estrelada, do Van Gogh. Ele retratou essa cena da janela, numa noite em que ele estava, acho que internado num hospital, e ele viu essa cena pela janela e retratou. Só que ele retratou o amanhecer aqui, aliás, uma noite, só que não foi um flash da noite, foi um período de tempo. Por isso, a gente tem aqui uma mistura de expressionismo com futurismo. O céu está em movimento. E também eu consigo ver que o próprio autor está sentindo alguma coisa, né? É uma tela bem complexa também. Vamos para mais uma vanguarda europeia, vanguarda artística europeia, que é o dadaísmo. Quando eu falo dadaísmo, estou falando de uma vanguarda artística que surgiu na Europa, que era para acabar com todos os moldes de arte, de lógica na arte. É a zoeira mesmo, a zoeira por zoeira. Eu coloquei aqui um exemplo da Mona Lisa, só que para quem não percebeu, ela está com um bigode pintado aí. Alguém pegou o quadro da Mona Lisa, fez um bigode nela, um cavanhaquezinho, uma barbicha, escreveu uma sigla aqui embaixo, como se quisesse estragar a Mona Lisa. Então olha só que doideira. O dadaísmo é um movimento artístico e literário que surgiu na Europa, no Cabaret Voltaire, da cidade suíça de Zurique, em 1916. É uma negação dos jovens que criaram esse movimento. Eles negam a participação deles na guerra. Eles não queriam ir para a guerra, eles queriam ir contra todas as regras estipuladas pelo governo e por convenções sociais. Tanto que o próprio nome do movimento, dadaísmo, vem de Dada, que significa basicamente nada. Quer significar nada. Por isso que é o nada. Dada é a ausência, não tem nada, não tem nenhum sentido, é a zoeira total. Ele é irracional, é um movimento contrário à racionalidade, ele não tem racionalidade, é irracional. E ele privilegiou a ausência de sentido e defendeu a arte espontânea, ou seja, é a liberdade, fazer basicamente o que você quiser e chamar de arte. É uma forma de se expressar também. Tanto que o mais famoso artista dadaísta que existiu foi o Marcel Duchamp. Ele fez essa obra aqui, gente, ó. Ele pegou um mictório, um objeto mesmo usado no banheiro masculino para as pessoas urinarem, pegou, assinou o nome dele e pronto, é uma obra de arte. Então é tipo uma zoeira mesmo. Esse movimento rompe com os modelos tradicionais e clássicos da arte, é um espírito de protesto, é uma arte de protesto contra os moldes que existiam. É uma arte espontânea, de improviso, irreverente e anárquica, ela quer bagunça mesmo, e a arte do niilismo, significa o quê? É a arte do nada, é a arte de nada. Ela busca a bagunça mesmo, ó. Busca o caos e busca a desordem. É ilógica, não tem razão, é irônica, é radical, ela é destrutiva, ela é agressiva, ela é pessimista. Que loucura, né? Olha só. Então, olha aí, nós temos alguns exemplos de artes dadaístas. Essa primeira aqui é feita com colagens, e a segunda também não tem lógica nenhuma. Aqui a terceira não tem também. As artes dadaístas não têm lógica, gente. Então, basicamente, o dadaísmo é isso, a arte sem lógica, ok?
E na literatura, a mesma coisa. A gente tem aí um poema aqui, ó, vou deixar as características para vocês analisarem aí. Vocês podem anotar, tirar print. E temos aqui um exemplo, ó. Receita de um poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Esse que escreveu foi o Tristan Tzara, um dos nomes dadaístas também. E agora a gente vai para a última vanguarda europeia, o surrealismo. Foi um movimento artístico literário que surgiu na França na década de 20. Basicamente ali no ano de 1924, né, com o Manifesto do Surrealismo também, feito pelo francês André Breton. Ele escreveu o manifesto e dizia também as regras do surrealismo. Os autores surrealistas sofreram influência direta dos estudos de Sigmund Freud, o grande psicanalista, né, que estudava os sonhos, a interpretação dos sonhos. Inclusive o sonho é uma inspiração para os surrealistas. A ideia de pintar um sonho. E no sonho a gente pode brincar com a realidade, pode brincar com as leis da física, e basicamente isso guia a arte surrealista, pois essa arte rompe com a busca pelo sentido nas representações. É o surreal, aquilo que foge à realidade, é aquilo que está para além do que é real, e que é mais que o real porque transcende a compreensão racional e relaciona-se com a mente e com o inconsciente do imaginário, com o inconsciente, com o absurdo. Então nós temos aí mais características para vocês podem pausar o vídeo, dar uma olhada nessas características e vejam só algumas artes surrealistas. Temos aqui o principal pintor desse movimento foi o Salvador Dalí. Temos também Juan Miró, também com algumas pinturas que bebem dessa fonte surrealista. E a grande Frida Kahlo também. A Frida não concordava que a arte dela era surrealista, mas nós vemos aqui alguns traços de surrealismo em algumas pinturas da Frida. Temos mais um Salvador Dalí aqui, ó, com o quadro A Tentação de Santo Antônio. Tudo bem, gente? Eu trouxe aqui algumas questões que eu encontrei no Enem que exploram esse assunto. Vocês vão pausar o vídeo, vão ler essa questão e vão tentar responder agora. Vamos lá. Olha aí, gente. Temos um quadro, soldados jogando cartas, e a questão fala o seguinte: as vanguardas europeias não devem ser vistas isoladamente, uma vez que elas apresentam alguns conceitos estéticos e visuais que se aproximam. Com base nos conceitos vanguardistas, entre eles o de exploração de formas geometrizadas do cubismo, no início do século XX, esse quadro aqui, ó, o soldado jogando cartas, explora uma, vamos lá, uniformidade de tons como crítica à industrialização? Não tem nada a ver. Mecanização do homem expressa por formas tubulares? Opa, essa B tem grande chance, hein? Deixa a B de lado por enquanto. Letra C, a aproximação impossível entre máquina e homem? Não, porque essa aproximação não é impossível, ela é muito possível, ela acontece. Letra D, imagem plana? Não é uma imagem plana, já posso descartar. Ela tem várias camadas, tem uma ideia de profundidade esse quadro. Letra E, abordagem sentimentalista? Também não. Eu marcaria a letra B, gente, tá? Gabarito aí para você, letra B. Vamos para mais uma questão aí, ó. Pausem o vídeo, vejam a questão, porque nós vamos responder agora. Temos aí um quadro aí, ó, a hieroglífica dinâmica do Baltabarim. E o texto 2, vamos ler. A existência dos homens criadores modernos é muito mais condensada e mais complicada do que a das pessoas dos séculos precedentes. A coisa representada por imagem fica menos fixa, o objeto em si mesmo se expõe menos do que antes. Uma paisagem rasgada por um automóvel ou por um trem perde em valor descritivo, mas ganha em valor sintético. O homem moderno registra 100 vezes mais impressões do que o artista do século XVIII. Vamos lá, a vanguarda europeia, evidenciada pela obra, o quadro, e pelo texto, expressa os ideais e a estética do, letra A, cubismo?
que questionava o uso da perspectiva por meio de fragmentação geométrica? Até parece, né? Então vamos deixar ali a letra A por enquanto. Letra B, expressionismo alemão que criticava a arte acadêmica usando a deformação das figuras? Não, essa B não tem tanto assim, porque o expressionismo ele até explora o sentimento, mas a gente consegue ali identificar algumas formas, né? Então não é isso. Dadaísmo, a bagunça total, né? Que rejeitava a instituição artística propondo a anti-arte. Também não. Esse quadro não é necessariamente um quadro dadaísta, porque ele teve uma técnica específica, teve todo um cuidado delicado aí para ser feito. Então não é dadaísmo. Futurismo, que propunha uma nova estética baseada nos valores da vida moderna. Olha, o futurismo ele fala do movimento, né? Da ação, do dinamismo, e parece muito bem. Inclusive o nome do quadro é Dinâmica, ali, ó, a hieroglífica dinâmica do Baltabarim. Então eu marcaria a letra D, hein? Mais do que a A ainda. E a letra E, neoplasticismo, a gente não estudou isso, então gabarito, gente, letra D. Mais uma questão para vocês aqui, gente, ó. Pausem o vídeo, respondam, porque nós vamos falar agora. A perplexidade causada pela catástrofe da Primeira Guerra Mundial fez surgir um movimento de vanguarda denominado Dadaísmo, que rejeitava os valores tradicionais e rompia com a estética clássica. A imagem ao lado aqui, ó, da obra O Gigante Acéfalo. Letra A, explora elementos sensoriais para explicar a racionalidade do pós-guerra? Não, se é um quadro dadaísta, ele não pode explorar os sentimentos sensoriais para criticar alguma coisa, não tem nada a ver. Letra B, recria a realidade para combater os padrões estéticos da época? Opa, recriar a realidade para combater os padrões. Isso tem cara de dadaísmo, hein? Deixa B por enquanto. Letra C, organiza as formas geométricas para inovar as artes visuais? Não, isso aí é cubismo. Letra D, representa as experiências individuais de exaltação? Isso aí é o expressionismo. E letra E, utiliza a sensibilidade para... Não, o expressionismo é a E. A letra D também é outra manifestação, mas também não é dadaísta. Eu marcaria a letra B, e aí o gabarito, letra B. Mais uma questão, a última. Pausem o vídeo, respondam, porque nós vamos revelar o gabarito agora. Temos um quadro aí, a reprodução proibida, do Magritte, e a questão fala o seguinte: o surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é o quê? A justaposição de elementos díspares observada na imagem do homem do espelho? Faz sentido. Deixa a letra A por enquanto. A crítica ao passadismo exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. Isso aí é futurismo, letra B. C. Construção da perspectiva apresentada na sobreposição de planos visuais. Isso aí é cubismo, na letra C. D. Processo de automatismo indicando a repetição da imagem do homem. Não, isso aí também não tem grande sentido, não. E na letra E, procedimento de colagem identificado no reflexo do livro do espelho. Olha, gente, eu marcaria mesmo a letra A, o gabarito letra A. Maravilha, gente? Então é isso. Na próxima aula a gente finalmente vai entrar no modernismo e a gente vai conhecer então como que isso aconteceu no Brasil, como que essas vanguardas funcionaram aqui dentro. Tudo bem, gente? Então façam suas anotações, mandem suas dúvidas e a gente se vê na próxima aula. Valeu, obrigado!